Fala aí pessoal, tranquilo? Gustavo Trevisan, do canal dos Us Freaks. Você já leu Apocalipse, o livro de Apocalipse? Eu comecei a estudar Apocalipse, eu já tinha lido uma vez, comecei a estudar, né, com os meus amigos Warren Wiersbe e N.T. Wright. Uma coisa me deixou bem interessado no assunto, uma coisa me chamou a atenção. Sabe um dos motivos do porquê o livro de Apocalipse foi escrito? Minuto histórico aqui no Jesus Freaks. O Apocalipse de João foi escrito pelo apóstolo João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. No livro de Apocalipse contém 2 capítulos, direcionando 7 cartas às igrejas ao redor do Oriente. E aquelas igrejas, aqueles cristãos ali da região da Turquia, de Éfeso, eles estavam com um problema. Porque eles criam em Jesus, eles devotaram a vida dele a Jesus, mas eles estavam cada vez mais empobrecendo, passando por dificuldade, cada vez mais sendo perseguidos, menosprezados. E quando eles olhavam para o lado, eles viam aqueles que idolatravam outros deuses, aqueles que idolatravam o imperador, se enriquecendo cada vez mais, ficando cada vez mais ricos, e aqueles cristãos se decepcionavam e se perguntavam: será que vale a pena seguir um homem crucificado? Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que não é melhor nós começarmos a seguir o imperador do mundo, César? E o livro de Apocalipse é Deus intervindo naquela história, dando mais uma última nova revelação e gritando, ecoando nos ouvidos de João e de cada cristão da Turquia, de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, da região da Ásia: não vale a pena seguir um outro Deus, um outro imperador, um senhor do mundo. Vale a pena seguir a Cristo. E talvez é a nossa mesma situação nos dias atuais. Nós cristãos, com as nossas convicções bíblicas cada vez mais menosprezados nas pautas públicas e sociais, denominados antiquados, com opiniões conservadoras que devem ser ignoradas e não devem ser dadas atenção. Nossa situação não é muito diferente. Quantos cristãos empobrecendo com tribulações e se perguntam: será que vale a pena continuar seguindo esse Deus? Será que vale a pena continuar seguindo um homem que foi morto? Para responder essa pergunta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 12 até o 18. O versículo 12 até o 18 é a Jesus, ele se revela para João. João vê Jesus face a face. E olha o que acontece. Versículo 12: eu voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. E esses 7 candeeiros a gente descobre no versículo 19 que significam as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Esse termo se refere a um versículo de Daniel 7,13, de que Daniel vê alguém semelhante a um Filho do Homem vindo das nuvens e se senta para conversar com o ancião dos dias, se referindo a Cristo, com vestes talares e ungida à altura do peito com um cinto de ouro. Essas eram as vestes do sumo sacerdote, que era aquele que entrava para se apresentar diante de Deus em favor do povo. E aqui se refere a Cristo, que entrou diante de Deus para nos representar, para clamar para que Deus nos perdoasse, nos aceitasse. O verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Esse cabelo branco como a neve, essas vestes brancas como a neve, simbolizam a sua dignidade, a sua pureza, a sua santidade, a sua sabedoria, a sua eternidade. Os olhos como chamas de fogo, um olhar penetrante como chamas de fogo. Eu creio que seja um olhar de amor, um fogo ardente que queima os nossos ossos, como diz Jeremias, mas também um fogo de juízo e julgamento que nos examina e nos coloca à prova, como são as tribulações que nos colocam à prova. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. No altar de bronze era onde eram julgados os pecados. Da mesma forma, esses pés de bronze simbolizam de que ele é o justo juiz que pode nos julgar. A voz, como a voz de muitas águas. Talvez porque o mar é muito forte e poderoso. Talvez porque são as grandes e diferentes correntes da revelação de Cristo. Mas no verso 16 diz: ele tinha na mão direita 7 estrelas. O verso 20 nos mostra que essas 7 estrelas são os 7 anjos de cada igreja. Os anjos
no grego são mensageiros, angelos, mensageiros, que possa se referir aos pastores, aos mensageiros que pregam o evangelho, que levam a palavra. Ou seja, nós, anunciantes da palavra, os nossos pastores, os que cuidam de nós, não estão vagando perdidos, eles estão na mão do nosso Senhor. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Como o escritor de Hebreus diz em Hebreus 4, 12 e 13, de que a palavra dele é uma espada mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta para ambos os lados, seja para quebrantar o coração do homem, seja para examiná-lo, seja para rasgar o coração, ou seja para condená-lo, para julgá-lo, para avaliá-lo. Ele termina dizendo: o seu rosto brilhava como o sol. Toda essa revelação que diz que Cristo é aquele que está no meio dos 7 candeeiros, que na verdade são as 7 igrejas, ou seja, Cristo está no meio da igreja dele, ele não a abandonou. Esses são os argumentos para que a igreja persevere e se santifique e persevere mesmo quando somos menosprezados, humilhados, perseguidos, ofendidos, dados como antiquados. E no final dizendo que o rosto dele brilha, mostra o poder da glória dele. Warren Wiersbe vai dizer: ele é a maravilhosa estrela da manhã que virá e aparecerá para pegar a sua igreja no momento de maior escuridão, antes da ira de Deus ser revelada. Mas toda essa revelação da poderosa glória dele culmina no verso 17 com o apóstolo João: quando o vi, caí a seus pés como morto. O nosso problema é que muitas vezes nós que já estamos há muito tempo na igreja, que nascemos na igreja, nós que já estamos ali a mocota, trabalhando, servindo na obra do Senhor, às vezes a gente lê tanto esse livro, a gente ouve tanto sobre a palavra dele, que a gente se fica familiarizado. Nós devemos tomar cuidado para não nos familiarizar com a palavra e com a presença de Deus, não nos acostumar, porque Ele é digno de toda a nossa honra, toda a nossa glória. Quando nós estamos diante de Deus, devemos cair como morto aos seus pés, em reverência, em louvor e em exaltação, independente daquilo que sentimos. Essa deve ser a nossa atitude. E aquele João, prostrado, caído, com medo, representando toda a igreja do Oriente amedrontada, representando todos nós cristãos amedrontados diante dessa pandemia. Deus o toca, Cristo o toca e lhe diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Era esse o argumento que João e que toda aquela igreja precisava ouvir para continuar. Porque de fato ele havia sido morto, mas eis que estive morto, mas agora vivo pelo século dos séculos. Jesus não é só o cordeiro que foi crucificado, mas é também o leão ressurreto, exaltado, que voltará um dia para buscar a sua igreja. Era esse o argumento que eles precisavam. Ele morreu, mas ele ressuscitou e agora Jesus está vivo. E porque ele vive e reina para todo sempre, nós podemos e devemos perseverar na fé que cremos. Por conta disso, não abandone as suas convicções bíblicas e teológicas na sua sala de aula, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, dentro da sua família, porque alguém disse que é antiquado ou não. Não abandone a sua certeza bíblica de que Deus é o Criador, digno de honra e glória, somente porque alguém fala mal de você, ou alguém te fere, ou alguém vai te abandonar por conta disso. Ele vive e reina, ele é o primeiro e o último, digno de todo o seu louvor e toda a nossa reverência. Por conta disso, se você está passando por dificuldades, se o coronavírus está destruindo a sua família, se você perdeu alguém por alguma doença, você está sofrendo a dor de luto, persevere. Ele é aquele que tem as chaves dos mortos em suas mãos, a chave do inferno, ele tem todo o domínio nas mãos dele. Descanse no fato de que ele tem todo o domínio em suas mãos. E por conta de tudo isso, continue a se santificar, continue a renunciar os seus pecados. Quando lemos o relato de Apocalipse, somos incentivados a nos santificar, a nos purificar, a nos abandonar e nos reverenciar, a cair como morto aos pés dele. Caia como morto aos pés dele e persevere nessa fé
tão maravilhosa que temos diante de nossas mãos e que os nossos olhos, infelizmente, não podem vislumbrar, mas com os olhos da fé nós podemos contemplar e adorar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Fica com essa palavra aí. Vale a pena seguir a Cristo. Ele vive e reina para todo sempre. Falou.